Uma ótima tarde a todos. Começamos agora o Agricultura BR. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil. Também acompanha pela Claro e Net TV nos canais 190 e 690. Também estamos na Neo TV no Brasil e no Paraguai. E você acompanha a partir de agora, sinal aberto no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. E a partir de agora, você já sabe, é mercado, são as informações que você precisa saber para realizar bons negócios. E olha, eu começo falando, nós estamos falando durante essa semana, porque 2 estados tiveram o final do vazio sanitário, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós trouxemos durante essa semana as previsões do tempo para a quinzena de setembro. Não tem expectativa em relação a chuvas mais determinantes para esses 2 estados. Mato Grosso do Sul vai até ter algumas precipitações nesse final de semana, mas muito pequenas, são chuvas bastante esparsas e não uma chuva agrícola, na terminologia correta do campo. Você vai saber agora como é que foi esse vazio sanitário na reportagem. Terminou no último dia 15 o período do vazio sanitário da soja em Mato Grosso do Sul. E segundo o presidente da AproSoja MS, o período foi cumprido sem nenhuma intercorrência. Os produtores rurais eles já estão bastante acostumados com o vazio sanitário, até em conta da importância que se dá a esse período. O produtor realmente cumpriu, sim. Vale destacar o trabalho do Iagro. Nós da AproSoja fizemos uma força-tarefa também para dar algumas dicas ao produtor rural no campo, como ele pode se comportar durante esse período tão importante para a gente. Então, exterminar as plantas tiguera, fazer sempre uma vistoria na sua lavoura, procurando plantas isoladas de soja para fazer esse combate e assim minimizar o problema que é muito temido pelos produtores, que é a ferrugem asiática. E também, além da ferrugem, já fazer um manejo de plantas daninhas, fazer todo um protocolo sanitário aí, para que não se avance com outras moléstias dentro da cultura. A partir de agora, fica liberado a semeadura do grão em todo o estado. Entretanto, por conta da grave crise de estiagem que o estado enfrenta nos últimos meses, nem todos os produtores deverão iniciar o plantio antes que haja alguma previsão de chuva. Que os únicos produtores que têm condição de fazer essa semeadura antecipada logo ao final do período de vazio são aqueles que irrigam suas lavouras, que não dão nem 2% das lavouras no Mato Grosso do Sul. Então a AproSoja estima aí que no mês de setembro, em função dessa baixa umidade do ar, a gente não passe aí de 3, 4% de soja semeada em função dessa baixa umidade que impediu até que os produtores conseguissem fazer dessecação no campo. Para a safra 2021 de soja em Mato Grosso do Sul, deve haver um incremento de 6% na área plantada, passando de 3.389.000 hectares para pouco mais de 3.600.000 hectares. A produtividade média deve ficar em torno de 53 sacas por hectare. Isso para a gente é uma notícia muito positiva, até em função da sustentabilidade que a gente prega bastante aos produtores, que estão fazendo essa expansão sempre em campos de pastagens degradadas com baixíssima produtividade e vão transformar esses campos aí em áreas de soja de altíssima produtividade. Isso sempre respeitando as boas práticas de manejo, fazendo cordões de nível, respeitando aí todas as tratativas aí do plantio direto. Aproximadamente 45% da safra 2021 já foram comercializados e, segundo o secretário Jaime Verrucchi, o Estado está disponibilizando mais recursos através do crédito rural, que vai auxiliar ainda mais os produtores da oleaginosa. Até o momento nós estamos com volume de crédito rural disponibilizado no Estado 40% acima do ano passado. Então o produtor está animado, ele está bem remunerado, está buscando crédito, isso é fundamental, e vai plantar com tecnologia e com aumento de área. Então a nossa expectativa nesse momento, considerando condições climáticas adequadas, é bater um novo recorde de produção no próximo ano. Vale lembrar que os produtores devem fazer o cadastro de toda a área que deverá ser plantada junto ao Iagro, inclusive aquelas decorrentes de pastagens que serão incorporadas ao plantio. Tem que fazer o cadastro, é importante fazer, senão isso vai gerar uma notificação, uma multa. Hoje a Iagro trabalha com inteligência, ela trabalha com imagens satélite, enfim, todo o setor. Então vai ser detectado, é uma multa que ela é pesada, seria 100 UFERMs por falta de registro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.
Os produtores rurais no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, estão se preparando para o cultivo da soja. Mas enquanto as chuvas não vêm, o que tem sido feito é manter a palhada, manter a qualidade dela para evitar o calor no solo e principalmente dar manutenção à microbiologia do solo que garante a penetração da umidade, da água quando essas chuvas vierem. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. A produtividade de uma safra depende do manejo realizado na safra anterior, com boas práticas agrícolas como rotação de cultura e principalmente um bom manejo de solo. Osmar Conte, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, nos fala sobre a recomendação técnica para um bom manejo de solo. Acompanhe. Nós estamos aqui numa situação de manejo de solo, ou seja, já o resultado do manejo de solo com cultura de cobertura. Nessa situação aqui, uma palhada de braquiária que foi cultivada na entre-safra após a safra passada, e ela está nos ofertando então uma palhada excelente, uma palhada abundante com cobertura total do solo. Então essa é uma situação perfeita para receber a nova safra de soja, né? Esse cenário aqui, o solo está coberto, sem a ação dos agentes como a chuva, a enxurrada, a própria radiação, com isso conserva mais umidade no solo, gera um ambiente mais propício a germinação de sementes, a própria inoculação vai ter uma situação melhorada. Então, isso aqui é resultado de um investimento da entre-safra, pensando numa melhoria de produtividade da safra de soja. Obviamente que não temos somente esse cenário, aqui a palhada foi feita com uma braquiária rusisiensis. Essa é uma gramínea, obviamente, que se adapta muito bem aos sistemas de produção de soja, é muito indicada nos consórcios com milho safrinha ou como planta de cobertura isolada. A dessecação dessa braquiária se deu com cerca de 30 dias antecedendo a semeadura, a data prevista de semeadura. Então essa é uma situação indicada, né, num cenário como esse, onde a palhada da braquiária é bastante abundante, se faz necessário esse manejo prévio, cerca de 30 a 40 dias antes da data de semeadura, para evitar problemas operacionais com excesso de palha. Então, voltando, nós temos aqui um cenário perfeito para a introdução de uma nova safra, estimulando todos aqueles fatores de solo que a gente sabe que são cruciais para um bom desempenho da cultura. Nós temos aqui um solo que está sendo melhorado física, química e biologicamente por essa situação. Temos um ambiente aqui que oferta umidade e uma condição adequada ao posicionamento de semente aqui no solo. E com isso a gente está assegurando, está dando um passo a mais para o sucesso da safra. Ou seja, se a gente veio de um bom manejo de solo na entre-safra, a gente está formando os alicerces, as bases para uma boa safra de soja. Sigo falando de soja por aqui e olha, essa campanha 2020-2021 tem aí cerca de 38 milhões de hectares, algumas empresas de consultoria falam até que é um pouco mais que isso, dedicados à cultura nesta safra. Um outro fator interessante é que algumas regiões produtoras do Brasil já estão negociando até a safra 2021-2022. Então, olha, tem muita coisa acontecendo no mercado de soja aqui no Brasil, é por isso que a gente vai trazer essa entrevista do Victor Ikeda, analista do Rabobank no Brasil. Ele conversou com Walter Puga Júnior, falou sobre esses temas, sobre a oleaginosa brasileira. Boa parte da safra de soja deste ano e do ano que vem, mercados já trabalham olhando lá para frente. Boa parte dessa soja brasileira já estaria vendida. Eu tenho agora conosco Victor Ikeda, analista do mercado de grãos do Rabobank, para falar sobre esse assunto. Ikeda, é um prazer mais uma vez tê-lo conosco. Vamos falar desse mercado de soja. O que acontece? Estamos vendendo tudo antecipadamente? Olá, Walter. É sempre bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do que a gente está acompanhando aí do mercado, né?
Sim, a gente vê que basicamente o movimento de antecipação ele está bastante linkado aí, inicialmente com a questão cambial, que acabou fazendo com que os preços da soja em reais atingissem patamares relativamente interessantes, que de certa forma possibilitavam travas antecipadas com níveis de margens atrativas também ao produtor, e isso é um movimento que nós vimos dessa antecipação da comercialização da safra 2021. Então, seja tanto no Mato Grosso, aí, com de mais de, segundo o IMEA, mais de 50% da soja já está comercializada, dessa soja que vai começar a ser plantada agora do ciclo 2021, mas até mesmo em estados que geralmente são um pouco mais lentos na comercialização, como o Paraná, a gente também já vê um percentual aí, segundo a SEAB, acima de 30% comercializado. Então, sinalizando que o produtor, ele viu um movimento aí de preços em reais puxado pela taxa de câmbio, que possibilitava uma margem atrativa e antecipou como uma forma aí de proteção e já trava das margens da próxima safra, né? Vamos falar um pouco de preço, Vitor, porque preço disparou, né? Ontem, por exemplo, em Paranaguá, acima de R$ 136 a saca da soja. Onde esse preço vai parar, hein? Nós chegamos a ter no dia 11 acima de 137. Isso vai continuar? Exatamente. A gente está vendo um movimento dos preços. Primeiramente tem a variável do câmbio, né? Então que ajuda a facilitar, a puxar esses preços em reais. Olhando nesses indicadores atuais, a gente tem que lembrar também que aqui no Brasil a gente passa por um momento em que a gente tem estoques, disponibilidade de produto mais limitado, dado que a gente teve uma exportação muito forte aí de janeiro a agosto, né? E assim, a gente tem que considerar também o mercado internacional. No mercado internacional nós temos 3 movimentos principalmente puxando as cotações internacionais da soja. Do ponto de vista de oferta, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos tiveram um mês de agosto onde o clima não foi tão favorável ao desenvolvimento das lavouras. Tivemos aquela questão daqueles vendavais em Iowa, que é um dos principais estados produtores dos Estados Unidos, que devem puxar a produtividade, a produção dessa safra 2021 nos Estados Unidos para baixo. Então, a oferta impactada pela safra americana, que deve ter revisada para baixo. A demanda com a China com importações bem aquecidas, então a gente já esperava que a China iria importar mais soja esse ano em relação ao ano passado, mas a China também aproveitando um movimento aí de que os preços da soja, de certa forma, ainda apesar dessa alta, ainda são preços relativamente baixos, mas também porque eles tiveram problemas no primeiro trimestre em função do coronavírus, a China optando por formar estoques estratégicos, então impulsionando a sua demanda por soja. E o terceiro ponto, os próprios movimentos de fundos também aumentando a sua exposição em posições compradas, né? Então, o movimento de fundamentos e de fundos ajudando a dar suporte às cotações internacionais da soja, que aí até a gente está vendo aí flertando e até rompendo em alguns momentos a barreira dos $10 por bushel, o que não ocorria desde 2018, né? Há então uma perspectiva de manutenção desses preços mais adiante? Ou isso é uma situação, isso ocorre agora numa situação especial? Bom, a gente tem que monitorar agora como é que vai ser a situação a questão chinesa, né? Como a gente falou, a China sempre teve a estratégia de importação de soja que a gente fala da mão para a boca, ou just in time, né, em termo em inglês. Ou seja, a China comprava e alinhava suas compras de acordo com as suas necessidades. Agora, montando estoques estratégicos de soja, assim como ela já fez, no caso, por exemplo, para milho, ou mesmo para algodão no passado, a grande questão é a seguinte: talvez a China deixe de ter esses choques de demanda que algumas vezes dão suporte aos preços, para que ela comece a comprar de acordo com as oportunidades. Então, a gente tem que no curto prazo, esse fator China de demanda tem dado suporte às cotações, mas daqui a alguns meses, no médio e longo prazo, a gente tem que começar a avaliar que talvez esse fator surpresa da China demandando soja no curto prazo de uma forma intensa, talvez ele fique menos, ocorra com menos intensidade, né? Então, no curto prazo dá suporte, mas no médio e longo prazo tende a reduzir essa volatilidade aí no mercado com um choque de demanda no caso da China, né? Nós estamos amarrados com a China, Ikeda. Grande consumo de proteína animal, grande demanda por soja. Em geral, a China é o responsável por todo esse suporte que você disse nos preços. Ou seja, a China no mercado puxa preço. A saída da China pode fazer desabar isso tudo?
Assim, eu acho que assim, uma das grandes lições que a gente tira dessa questão da pandemia é que aqui no Brasil e no mundo, né, de maneira geral, é que o Brasil é sim um fornecedor confiável de alimentos. Então, mesmo com o avanço de casos, o Brasil seguiu aí conseguindo exportar grandes volumes, né, seja de soja, agora começando a janela do milho também. Quando a gente fala de relações comerciais, a gente até fez um estudo falando sobre o potencial do Brasil no mercado de soja, que vocês até falaram aí no canal do Boi, né? É que realmente o Brasil tem um potencial para seguir expandindo a sua produção. Eu acho que além da variável câmbio no curto prazo que beneficia o Brasil, eu acho que o fator de competitividade no médio e longo prazo, ele passa pelas relações comerciais. Especificamente na questão da soja, a relação comercial com a China, Brasil e China, é algo que tem que ser avaliado exatamente porque a gente é competitivo hoje, mas obviamente se tiver algum problema nessa relação, algum entreveiro nessa relação comercial, esse fator de competitividade ele pode passar de um país para o outro. Como a gente até ressalta no estudo, a questão de 2 anos atrás, ninguém imaginava essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e isso acabou fazendo com que o Brasil ficasse muito competitivo por ser um fornecedor confiável para o principal importador mundial da soja. Então, eu acho que o fator competitividade é algo importante, a gente tem que avaliar que no longo prazo o Brasil é muito competitivo, mas tem que tomar cuidado e atenção aí, um carinho especial com essa relação comercial com o principal importador mundial da soja, que é a China. Bom, eu agradeço a entrevista do Victor Ikeda. Falamos com o Victor sobre soja, a perspectiva é essa, cuidado mais adiante. Essa demanda é forte agora, mas pode não continuar. Tá aí o Ikeda trazendo aí as suas pontuações em relação ao mercado de soja. Mercado de soja que segue muito aquecido aqui no Brasil, Estados Unidos, e podemos dizer que demanda ela segue muito forte. Não tem... Porque você tem ali uma entrada de pessoas, isso é muito importante lembrar, que estão migrando de classes, principalmente nos países asiáticos, e eu falo especialmente da China, isso garante uma elevação de consumo, uma elevação de consumo tão elaborada que é bem complicado você ter uma estatística de até onde se vai essa situação de se elevar consumo de alimentos, principalmente que vão demandar soja para existir. Olha, fala agora a respeito do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório foi apresentado no dia de hoje. Esse relatório trouxe uma venda ligeiramente menor do que aquela que foi apresentada na semana encerrada no dia 3, mas um bom volume dentro daquilo que os analistas de mercado norte-americanos acreditavam que aconteceria. Se acreditava entre 1.900.000 até 2.800.000 toneladas, ficou em 2.450.000 toneladas. Você acompanha comigo na tela os números para as vendas e exportações de soja norte-americana. Semana com vendas de 2.450.000 toneladas. Destaques para a China, 1.480.000 toneladas. E para destinos não declarados, 499.300 toneladas desse total de 2.450.000. Aqui, a gente sabe disso muito bem, a gente pode somar, tá? São 1.480.000 mais 499.300 toneladas, são quase 2 milhões de toneladas indo para a China. Destino não declarado normalmente ou sempre é China. E a safra com isso norte-americana, bem aceleradas vendas, com 32.340.000 toneladas comercializadas. A meta de exportação para essa campanha 2020-2021, que começou no dia 1º de setembro oficialmente para os norte-americanos, está em 57.830.000 toneladas. São os números que eu destaco aqui no Agricultura BR sobre as vendas semanais de soja na semana encerrada no dia 10 de setembro. Trago também destaques em relação aos números apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano no dia de hoje. Isso porque houve vendas avulsas que foram informadas pelos exportadores privados. Também para a China, volume total de 624.500 toneladas de soja, portanto, informações importantes para o mercado. E por falar em mercado, vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos soja em Chicago operando no dia de hoje, com nova alta. As altas seguem na Bolsa Norte-Americana. Posição de novembro, $10,16 mais 4 bushel. Sobe quase 0,5% agora. As altas para a soja seguem firmes e diárias.
Janeiro de 2021, 10 dólares 20 centes mais 6 o bushel. Março, 10 dólares 19 centes por bushel. E maio, 10 dólares 18 centes por bushel. São os negócios que eu trago agora com soja na Bolsa Norte-Americana. Negócios lá em cima, acima de 10 dólares. É o que eu falava lá na semana retrasada, quando o relatório de oferta e demanda viesse. E se ele trouxesse, de fato, as quedas nas estimativas de produção e estoque final, que soja bateria 10 dólares, soja já batia 10 dólares o bushel na sexta-feira e essa semana só agregou, só subiu. Vamos dar uma olhada no dólar agora, dólar comercial referência no Brasil, hoje recuperando um pouco da queda dos últimos dias, alta de 0,14% para o dólar a R$ 5,24, mais 8 para a moeda norte-americana, portanto dólar com preço mais alto um pouquinho, mas 5,24 ali fugindo um pouco dessa marca de 5,30 que nós temos visto quase que regularmente. Para falar sobre esse assunto, sobre o dólar e sobre o mercado financeiro, eu converso com ele, Walter Pulga Júnior, que está pronto para conversar conosco. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, todo o mercado financeiro internacional hoje reage a uma exposição, né, da economista-chefe do Banco Mundial, Fabiano. Segundo ela, a recuperação econômica global pode demorar até 5 anos. A recuperação econômica global, diante dessa crise provocada pela pandemia, pode levar até 5 anos. Foi o que disse a economista-chefe do Banco Mundial, a Carmen Reinhardt. Ela disse nesta quinta-feira, isso logo pela manhã, e repercutiu, lógico, em todo o mercado. Provavelmente, ela disse, haverá alguma recuperação rápida quando todas as medidas de restrição relacionadas aos bloqueios forem suspensas, mas uma recuperação completa levará até 5 anos. Ela participou de uma conferência em Madrid. Isso caiu como uma bomba no mercado, né? Já é o Banco Mundial tendo uma análise, vamos dizer assim, pessimista da recuperação no período pós-pandemia. E, lógico, começa a se alterar de novo todas as relações no mercado internacional, começando pelas bolsas. Nós veremos já já bolsas lá fora em queda. Mas o que acontece com o dólar? Bom, o dólar a R$ 5,24 sobe, mas sobe muito pouco também. Se bem que hoje chegou próximo de R$ 5,30. Como o Fabiano lembrou, nós víamos recentemente rondando a faixa de 5,30. Hoje ameaçou, logo no início das negociações, se aproximar de 5,29, chegou a 5,28 mais 48. Em seguida cedeu um pouco e agora volta para 5,24, um alta ainda, mas uma alta de 0,14%. Agora, por que isso estaria ocorrendo? É porque há de novo, uma nova acomodação no mercado, momento de cautela em todo o mercado internacional. No Brasil, os investidores reagem aí à notícia do Banco Central manter a taxa Selic em 2%, decisão tomada ontem, depois de 9 cortes consecutivos, e isso, lógico, já provoca aí uma acomodação diferente no mercado. Quem esperava a continuidade de baixa de taxa de juros viu que isso não vai ocorrer, pelo menos no curto prazo, né? Não há decisão que mude a situação que nós temos hoje. Taxa Selic é baixa, né, para os nossos padrões históricos, mas em 2% ainda. Enquanto isso, o índice Bovespa vai cedendo, né? Mostra aí um reflexo de tudo o que acontece no exterior. O índice Bovespa cai agora 0,41%, patina na faixa dos 99 mil pontos, ou seja, no máximo hoje conseguiu chegar a 99.660 pontos aproximadamente, agora opera com mais uma baixa de 0,41%. Nós temos um exterior trabalhando desfavorável, lógico, né? As bolsas perdem, os principais índices mundiais caem lá fora. Veja, nós temos nos Estados Unidos índice Dow Jones em queda, Nasdaq em queda, eu acompanho aqui, Nasdaq perde agora 1,17%. Todas as principais bolsas da Europa vieram em baixa. A bolsa alemã perdeu 0,37%, eu tenho na tela aqui. O índice FTSE da Bolsa de Londres recuou quase 0,5%. O índice CAC40 da Bolsa de Paris também caiu mais, quase 0,70% de baixa. Então, o que ocorre lá fora repercute também aqui negativamente. Então, nós temos hoje dificuldade para esperar uma recuperação, né? Há muita dificuldade para a Bolsa brasileira recuperar os 100 mil pontos, os 101 mil pontos, porque lá no exterior também a movimentação é negativa. Fabiano, como já se esperava, esta é uma semana de acomodação, mais uma semana de acomodação de números em níveis mais baixos, já que ensaiamos aí uma recuperação econômica mundial
né, depois desse estrago, dessa crise provocada pela pandemia. E uma notícia interessante, importante, foi divulgada agora há pouco pela agência Reuters, viu, Fabiano? Esse corte de verbas que o governo federal brasileiro estuda, né, e que pode atingir o Ministério da Agricultura, deixou muito descontente a ministra Tereza Cristina. Ela disse nesta quinta-feira que vai brigar até o último momento contra qualquer redução no orçamento para pesquisas da Embrapa e para a regularização fundiária. Já estou trabalhando, não estou feliz com isso também, disse a ministra num evento promovido pelo jornal O Estado de São Paulo, quando foi confrontada com as informações sobre essa possibilidade de cortes de recursos no Ministério da Agricultura e que vai atingir outras áreas também, educação e tal. Bom, vamos brigar até o último momento contra esse corte, disse ela. E ainda fez, com bom humor, fez um comentário: sou pequenininha, sou velhinha, mas eu brigo duro. Ela disse que o país precisa priorizar e melhorar a qualidade dos gastos e que não é justo tirar dinheiro da agricultura. Fabiano? Muito bem, Walter Puga, obrigado pela participação. E eu conversava já, nós estou há 10 dias conversando com alguns pesquisadores da Embrapa que estão extremamente preocupados e tendo uma sensação de que a pesquisa no Brasil não anda. O corte, se houver esses cortes de recursos sobre as áreas de pesquisa, em especial na Embrapa, você tem ali a paralisação de trabalhos e essa paralisação você não recupera depois. Não tem como você depois que corta do orçamento, colocar no orçamento e acreditar que a pesquisa volta para o ponto onde estava. Isso não acontece. Isso viria em relação aos recursos disponibilizados para as pesquisas já ditas, né, dentro dos laboratórios, também em relação aos bolsistas de doutorado, de mestrado, que trabalham nessas pesquisas, nessas atividades e que seriam extremamente prejudicados. Mas o maior prejudicado, na verdade, é a ciência brasileira. Não é só a agricultura, é a pecuária, não. É a ciência brasileira que deixa de criar, deixa de ter a possibilidade de criar patentes e inteligência no país. Sigo falando agora de soja, porque é o assunto do primeiro bloco do Agricultura BR, e agora eu falo sobre como que vem os valores negociados nos portos brasileiros. Nós vamos destacar agora como é que vem os valores para os portos de Paranaguá e Santos. Já está na tela, R$ 137,50 a saca de 60 quilos, entregue em setembro. São os números da Grãos Corretora que vão trazendo para a gente aqui a pontuação de como que vem. Então sobe os valores com soja nos portos por duas questões. Primeiro, que você tem um pouco de influência da soja valorizada em Chicago, isso é positivo, e também os prêmios da soja no Brasil, que são diferenciados. A questão é que não tem muita soja para se comercializar. Nós vamos para o intervalo comercial agora, porque daqui a pouco eu vou falar sobre milho. E quando falar sobre milho, nós vamos falar sobre como que foram as vendas norte-americanas também na semana. Vamos destacar também posicionamentos em relação à lavoura e a preparação do que vem acontecendo com o comércio, principalmente a comercialização antecipada do cereal. São assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. E olha, as altas temperaturas no centro-oeste brasileiro, em todos os estados, fez com que houvesse uma antecipação da colheita do milho de segunda safra. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Souza. O calorão impulsionou o trabalho no campo nas últimas semanas. E a safra do milho 19/20 se aproxima do final, mantendo a projeção de uma produção geral de 8,65 milhões de toneladas, com produtividade média de 76 sacas por hectare. Os fatores climáticos foram responsáveis por acelerar a colheita do milho em Mato Grosso do Sul. De acordo com o presidente da ProSoja, 93% da safra de milho no estado já foi colhida. A expectativa é de que a finalização aconteça nos próximos 10 dias. Mas alguns produtores ainda estão bastante atrasados em função do atraso na semeadura, que pode fazer com que ele tenha aí o mês de outubro entrando e ele ainda colhendo o milho. Mas isso de maneira muito insignificativa no Mato Grosso do Sul. A gente estima que até o final de setembro todo o milho sul-mato-grossense já tenha sido colhido. A expectativa de produtividade apresentou variação durante a safra. No início da previsão eram 73 sacos por hectare. A ProSoja revisou os dados e apontou um resultado superior ao balanço anterior.
a gente já elevou para 76 sacos em função dos frios que vieram numa época mais tarde e também de como o produtor conseguiu tirar esse milho do campo. Porém, nós não acreditamos que essa expectativa fique muito acima dos 76 sacos, haja visto todas as intempéries climáticas que o produtor enfrentou durante essa segunda safra de milho, que fez com que ele fosse realmente um guerreiro no campo, tendo que tirar seu milho embaixo de chuva de granizo, depois de vendavais. Tem muito produtor colhendo milho aí deitado no campo. Diferente da safra 18/19, neste ano os números não serão recordes. Mesmo assim, os resultados são positivos para a produção sul-mato-grossense. Foi uma safra muito significativa, muito produtiva para o produtor sul-mato-grossense, que conseguiu ainda alcançar bons resultados nessa safra 2020. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E hoje foi quinta-feira, portanto, tem tradicionalmente a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o relatório de hoje para o milho trouxe a comercialização total de 1.600.000 toneladas do cereal, um número significativamente menor do que aquele que foi expresso na semana encerrada no dia 3 de setembro, portanto, uma semana antes. Chama atenção também que China foi o maior comprador, tanto quando se olha o número individual da China, com cerca de 380.000 toneladas, quando se considera também essas vendas não declaradas dos Estados Unidos, aí vai para umas 700.000 toneladas de milho. Números totais menores, vamos saber como é que o mercado lá nos Estados Unidos reagiu a essas vendas, se essa notícia foi interessante. Está entendendo que é bacana essa notícia, até porque o milho operou com queda nesta última quarta-feira. Hoje nós temos alta. A alta vai chegando no mais curto prazo aqui a quase 0,5% de alta. Posição de dezembro vem com 0,4% de alta e a posição de dezembro vem a $3,73 mais 4 bushel. Março, $3,82 mais 2. Maio, $3,87 mais 2. E a posição de julho, $3,90 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E a seguir, no Agricultura BR, nós vamos saber um pouco sobre a produção agrícola e pecuária de Roraima. Você vai saber o que aconteceu lá, principalmente na produção de arroz, entre outras culturas, após a situação lá da Raposo Serra do Sol. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. E olha, nesse bloco nós vamos falar sobre café, sobre a produção agrícola e pecuária de Roraima, mas eu abro o programa, o bloco do programa, falando a respeito de produção de tomate, mas não é qualquer produção. É uma produção 100% automatizada em estufa. Ela está lá no estado do Paraná e quem nos mostra como que ela funciona e como que é a sua atuação é o repórter Mauro Andrade. A produção de tomate em estufa 100% automatizada tem os seus segredos de manejo. E quem vai nos contar esses segredos é Alexandre Turquino, proprietário e produtor de tomate aqui em Londrina. Acompanhe. Esse software é um software de Israel, né? A gente adquiriu esse sistema, por quê? Para evitar erro. Tá? Então, o que ele faz? Isso aqui é uma estrutura viva, a estufa. É uma estrutura viva, de janela, de fertirrigação, de umidificar tudo, né? Temperatura. Então, ele controla tudo. Então, ele está medindo a temperatura externa, um dia ensolarado, ele vai colocar uma adubação X. Um dia nublado, né? Chovendo com temperatura baixa, ele vai colocar uma adubação Y. Né? Então, ele faz adubação pontual. É exatamente o que a planta precisa naquele dia, naquele momento. Isso é uma vantagem. A estufa conta com uma estação meteorológica que mede a temperatura, umidade do ar e velocidade dos ventos. Com estas informações, o software faz as correções necessárias de manejo para manter um ambiente perfeito para as plantas. Toda a estrutura da estufa está ligado nele, tá? Nesse software.
né? Então ele abre janela, fecha janela, ele deixa a temperatura o mais ideal possível para o tomate, né? Então e outra coisa, ele evita erro. Um exemplo, parte física, estourou um cano aqui, parou de vir nitrogênio, um exemplo. Ele mede, né, a condutividade elétrica do adubo, que tem a mistura do adubo tem uma condutividade elétrica e pH. Se por acaso o pH ou a condutividade elétrica não está ideal, ele para de mandar e já avisa. Já acende uma luzinha vermelha aqui, você não vai ver o defeito na planta para você corrigir depois. Entendeu? Antes de mandar o adubo, ele já para, não vou mandar porque alguma coisa tem problema. Aí estourou um cano, uma bomba não está funcionando, ele avisa, então evita erro. Uma estufa climatizada permite produzir tomate o ano todo. Frutos uniformes, com boa aparência e qualidade superior. Toda essa tecnologia se traduz em quê? Qualidade e quantidade, né? Qualidade por quê? Porque você coloca na hora certa, o adubo certo, ele vai fazer um produto nobre, né? Textura boa, doce, o tomate é doce, o tomate é uma fruta, né? Então você come aquele tomate igual você come fora do país, né? Italiano, você come aquele tomate super tenro, doce. E quantidade por quê? Porque é um atleta de alta performance, ela está num ambiente perfeito para ela produzir o máximo a cada planta. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O assunto agora é café e vamos destacar como é que vem as posições do café arábica negociado em Nova York. Café Nova York que vem perdendo no acumulado da semana. Hoje não é diferente, continua em queda. Posição de dezembro, $1, 18 cêntimos, mais 25 a libra peso. Março, $1, 20 cêntimos, mais 5. Maio, $1, 21 cêntimos, mais 60. E a posição de julho, $1, 22 cêntimos, mais 90 por libra peso. São os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York. Café robusto agora, o destaque que eu trago no Agricultura BR, também cai na Bolsa de Londres. Você vê aqui a posição de novembro a $1.381 a tonelada, janeiro $1.396 a tonelada, março $1.408 por tonelada e maio a $1.425. Vão perdendo aí cerca de 0,8% as posições de mais curto prazo para o robusta negociado na Bolsa de Londres. E olha, com uma certa crise para o consumidor em relação aos valores do arroz que desencadeou no Brasil nos últimos períodos, nos últimos 40, 60 dias, muito se falou a respeito da produção de arroz que cessou no estado de Roraima por conta da Raposa Serra do Sol e a ocupação indígena em áreas de produção. E aí nós quisemos saber como é que vem Roraima em relação à sua produção agrícola, em relação à sua produção pecuária. E é por isso que nós perguntamos para o governador Antônio Oliveira Garcia, governador do estado de Roraima, está participando do programa hoje conosco. A participação é gravada, né, mas você vai ver as perguntas que a gente fez para ele. E eu quis perguntar para ele como é que anda a produção agrícola de Roraima, principalmente em relação ao arroz. Os arrozeiros, quando foram desintrusados das áreas indígenas, eles localizaram outras áreas e continuam produzindo arroz de alta tecnologia no estado de Roraima. As terras indígenas foram homologadas e agora o estado de Roraima tem novas áreas para todos os produtores, na agricultura, na pecuária, piscicultura, em todos os setores para poderem fazer os seus investimentos. O estado de Roraima tem 22.500.000 hectares e tem muita área para todos trabalharem e produzir. Roraima é a melhor fronteira agrícola do Brasil. Temos um potencial produtivo muito grande e, além do mais, plantamos na entre-safra do Brasil. Estamos localizados no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. Temos um ciclo de chuva bem definido, topografia plana, propícia
para a agricultura mecanizada. E nós temos recebido empreendedores de todo o Brasil que têm vindo fazer os seus investimentos no estado de Roraima. Como é que o senhor define a agricultura e a pecuária aí no estado de Roraima? A agricultura e a pecuária têm um potencial muito grande aqui no estado de Roraima. Temos mercado consumidores do extremo norte do Brasil, que é o Caribe, a Venezuela e a Guiana. Além do mais, temos o mercado do Amazonas, que tem 3 milhões de habitantes. E aqui em Roraima, o resultado da pecuária tem sido muito positivo e da agricultura também. Produtividade acima da média nacional. E a gente segue falando principalmente ao governador do estado de Roraima, como tem sido a distribuição das culturas no estado, tanto agrícola como pecuária, como que é a ocupação aí em Roraima. Em 2020, nós plantamos e já estamos colhendo 15 mil hectares de milho, 12 mil hectares de arroz irrigado de alta tecnologia e também mais de 50 mil hectares de soja. Inclusive, a soja hoje é o principal produto da pauta de exportação do estado de Roraima. E nos próximos 3 anos, nós queremos superar 200 mil hectares de agricultura no estado de Roraima. Além do mais, tem um solo muito bom, uma topografia plana, um ciclo de chuva bem definido, que tem gerado um bom investimento e um bom retorno para todos os produtores. Aí eu quero agradecer a participação do governador Antônio Garcia, governador do estado de Roraima, que participou aqui do Agricultura BR hoje, falando um pouco a respeito de como está a produção agrícola nesse importante estado da região norte do país, que está começando um desenvolvimento muito interessante na agricultura e nós agradecemos e damos os parabéns, principalmente ao produtor rural desse estado. Um grande abraço a todos. Rapidamente eu trago agora como é que vem a operação com soja em Chicago. Mais uma vez eu lembro, 2.450.000 toneladas que foram comercializadas na semana encerrada em 10 de setembro pelos norte-americanos, tendo um total aí de 2 milhões de toneladas indo para a China. O mercado continua agitado e a alta vai se aproximando de 1% mais uma vez. Posições com soja em Chicago, $10,21 mais 4 bushel na posição de novembro, de mais curto prazo, de maior liquidez. Janeiro, $10,25 mais 6 o bushel, março $10,23 e maio $10,21 mais 4 por bushel. O dólar vem com uma ligeira alta, recuperando um pouquinho da queda que teve nos últimos dias aqui no Brasil. Agora até melhora, até aumenta um pouco essa alta, vindo para 0,22% de alta, R$ 5,25 mais 2. Então, em resumo, o que nós temos no mercado e que influencia os negócios aqui no Brasil? Nós temos soja em Chicago com uma alta que influencia, impacta na formação de preço da soja brasileira e o prêmio que continua muito alto. Só não tem soja no Brasil para comercialização, muito pouca soja, negócio já R$ 138,90 está sendo encontrado nos portos, de acordo com alguns produtores rurais. Aqui o Josias que mandou um contato para nós aqui, R$ 138,90 em Paranaguá, é a referência que o produtor rural está trazendo para nós aqui. A Gramos Corretora estava informando R$ 137,50. Olha, a parte jornalística das notícias aqui do Agricultura BR, vou encerrando por aqui. Então eu vou agradecer a TV Imaculada Conceição, que estava linkada conosco, está linkada conosco todos os dias. Um grande abraço a vocês, um abraço Campo Grande, um abraço Mato Grosso do Sul, obrigado pela audiência e obrigado TV Imaculada Conceição.